Harry Potter. Todo mundo conhece essa porra. Veio lá de uns livros de fantasia que venderam pra um cacete, aí a Warner viu e decidiu apostar com uma franquia live action. Só que eu acho que ninguém que tava envolvido naquela bagaça imaginava o que tava pra acontecer. Lá naquela época, quando eles descobriram os livros, fizeram um projeto de adaptação pro cinema, começaram a assinar os contratos e pau, eles estavam fazendo muito mais do que apenas um filme baseado em um livro. Os malucos estavam criando uma das maiores franquias do cinema de todos os tempos. E não apenas no cinema, porque os filmes sim foram o grande marco da franquia e tal, mas ela se estendeu por muita coisa ainda. Totalizando 8 filmes, Harry Potter se tornou uma franquia de filmes de muito sucesso, cê é louco. O tempo todo passava no SBT. E acabou o mistério. A autora de Harry Potter revela o futuro do bruxo mais famoso do mundo. Fez muito dinheiro, inclusive o último filme chegou a ser uma das maiores bilheterias da história. Beleza que depois foi muito ultrapassado pela avalanche de filmes blockbuster dos anos seguintes, mas ainda fez história. Foram 8 filmes lançados em 10 anos. Ou seja, todo ano quase tinha filme de Harry Potter saindo. E por que essa pressa toda? É porque os protagonistas da história eram um bando de crianças. E criança cresce rápido pra cacete. Então eles tinham que rushar todos os filmes um atrás do outro se quisessem adaptar todos os livros. Até me fez questionar o quanto essas crianças não trabalharam nessa época, hein? Porque os atores mirim têm um tempo limite ali diário pra poder fazer as filmagens e pá, pra não atrapalhar os estudos e essas coisas. Só que mesmo com essa limitação eles fizeram 8 filmes e cada um deles tem tipo 2h30 de duração. Fora o material bruto que é maior ainda. Então realmente me impressiona conseguirem lançar os filmes num intervalo tão curto de tempo. Enfim, 8 longos filmes, que se estendem por 10 anos. E eu vou trazer um por um aqui pro canal. São filmes longos, os vídeos devem ficar um pouco maiores do que o habitual também. Mas não é problema. É uma caminhada que vai levar um tempo aí se eu quiser trazer todos os filmes. Mas vamos tentar. Se inscreve aí se quiser acompanhar. Começando com Harry Potter e a Pedra Filosofal. O filme sairia em 2001. Com a direção do cara lá que dirigiu Esqueceram de Mim, e um roteiro que depois de escrito foi meticulosamente revisado pela escritora dos livros, a J.K. Rowling, pra que a parada ficasse fiel, né? Eu mesmo nunca li os livros, mas eu tenho a ciência de que diferentes pontos são alterados pra que funcione melhor no cinema, já que é uma mídia completamente diferente. Acontece qualquer adaptação. O filme já começa numa rua escura com um velho bem louco e barbudo andando sozinho, e com essa barba aí você já sabe que ele é um cara foda, porque em qualquer franquia de fantasia um cara com uma barba dessas é foda. Aí ele puxa esse caralhinho aí que eu não sei o que é, e de alguma forma ele simplesmente rouba a luz dos postes dos malucos. Aí aparece uma gata que se transforma numa véia. O filme já começou como? No caralho mesmo. Eles se cumprimentam e a gente fica sabendo que esse aí é o tal do Dumbledore, ou portas duplas para os íntimos, e essa aí é a professora Minerva. Aí aparece outro maluco de, sei lá, 3 metros de altura e 1,5 de largura voando de moto, trazendo um bebê com ele. Tô falando que essa franquia é biruta pra caralho. 2 minutos de filme e olha tudo que eu já falei. E de fundo vai tocando o tema do filme feito pelo John Williams, que é muito foda, não tem nem como. Aí eles deixam a criança na porta de uma casa, porque os pais dele morreram. A gente descobre o porquê mais pra frente. E depois de deixar a criança lá pra ser cuidada pelos tios, eles vão embora porque ninguém pode saber que essas paradas de bruxaria existem. Inclusive quem não sabe é chamada de trouxa. Massa. E o bebê tem uma cicatriz de raio na testa por motivos que a gente vai descobrir futuramente também. Foda que essa galera aí observou os tios do bebê antes de entregar ele. E sabem quem essas pessoas são. E mesmo assim o Portas Duplas quis deixar ele lá. E isso é a maior pau no cuzice dessa franquia. Porque logo em seguida a gente vê que o bebê, que é o tal do Harry Potter, é criado na base do ódio pelos tios dele. Ele literalmente dorme debaixo da escada. Os tios dele são uns pau no cu que abusam do moleque e o filho deles é um completo babaca mimado. E esses cornos ainda obrigam a criança a fazer o café da manhã deles. E o Dumbledore deixou o Harry crescer assim de propósito, esse filho de uma puta. Enfim, a família e o escravo deles vão pro zoológico por conta do aniversário desse moleque de merda aí. E além de não ficar contente com as toneladas de presente que ele ganhou, ele ainda fica puto batendo no vidro porque quer fazer uma cobra se mexer. Quando os outros se afastam, o Harry dá uma desabafada pra cobra de leve. Só que o bicho reage como se realmente entendesse o que o Harry tá falando. E quando o primo do Harry vê que a cobra finalmente se mexeu, ele joga o Harry no chão pra poder ver. O Harry fica puto, encara o moleque e de alguma forma o vidro some. Ele simplesmente some, assim do nada. O moleque cai lá dentro e se fode um pouco pra variar. E a cobra se liberta. E o Harry fica sem entender porra nenhuma. O foda é que o Harry leva a culpa pelo moleque cair lá dentro. Beleza que foi realmente ele, mas foi sem querer. E eles não têm como saber que foi o Harry. Ou será que tem? E o vidro volta e o moleque fica lá dentro, tem que se fuder mesmo. Aí um belo dia aparece uma coruja lá levando uma carta endereçada pro Harry, que fica no meio das correspondências. Que é estranho, porque ninguém mandaria uma carta pro Harry. Só que os filhos de uma puta, que são talvez os personagens mais odiáveis já criados, confiscam a carta e quando vem de onde ela vem, não deixam o Harry ler. Só que quem tá enviando a carta quer muito que o Harry receba. E continua mandando coruja atrás de coruja. E os tios dele continuam confiscando. Até que uma hora vem umas centenas de cartas pela chaminé, tudo de uma vez. Como mágica mesmo. E mesmo o Harry conseguindo pegar
pegar uma, eles conseguem impedir ele de ler. O velho tá tão puto com isso que eles viajam pra uma casa que fica literalmente na casa do caralho. Que eu não sei como eles foram parar aí, se a casa é deles ou da família, sei lá. Só sei que eles fugiram pra esse canto aí pra ficar longe das cartas. Na virada daquela noite seria o aniversário do Harry. Ele desenha um bolo na sujeira do chão e faz um pedido quando bate meia-noite. E nessa mesma hora a casa é completamente arrombada e invadida pelo Hagrid, aquele gigantão do começo do filme. Ele já mete o respeito no corno do tio do Harry, entortando a espingarda dele. Lá ele. Primeiro que eu acho que a espingarda não iria atirar assim com o cano torto. E depois o Hagrid devia ter estourado ele na porrada também. Ele traz um bolo de aniversário pro Harry e revela pra ele que ele é um bruxo, e que seus pais também eram. Ele entrega mais uma carta pro Harry, que na verdade é um convite para estudar na escola de magia de Hogwarts. E aí o corno do tio do Harry revela esse tempo todo que esses malucos sabiam o que estava acontecendo, sabiam sobre a escola e tal, e agora querem impedir o moleque daí. Eles têm esse ódio todo só porque a tia do Harry é a irmã da mãe dele. É mesmo? E a mãe dele também era uma bruxa. Então a outra ficou com ódio e inveja porque a mãe do Harry era mais especial. Não sei de onde isso é motivo para descontar no sobrinho órfão, mas, né? E o Hagrid fica puto por descobrir que os dois mentiram pro Harry e nunca falaram nada dos pais dele pra ele. Tinha que explodir esse maluco. Ó o gordo comendo bolo ali. Aí o Hagrid leva embora o Harry da família abusiva dele, o que é quase um sequestro ou uma abdução. Mas a gente revela pelo tanto que esses otários fizeram o pobre menino Harry sofrer. Hagrid leva Harry pra Londres pra comprar tudo que ele precisa pras aulas. Só que não tem coisas mágicas em Londres normalmente. Por isso eles passam por umas portas e uns muros mágicos que teleportam e vão parar no Beco Diagonal, que é uma puta rua toda onde tem alto comércio mágico, e é isso aí. Nessas horas o Harry também começa a perceber que a galera que vive nesse mundo mágico conhece ele. De alguma forma ele é famoso, inclusive por um dos professores de Hogwarts, que ele encontra num bar. Eles entram em um banco onde trabalham altos duendes pra pegar uma grana pra poder comprar as coisas do Harry. E a gente descobre que os pais do Harry tinham um cofre no banco. E o Hagrid entrega uma carta confidencial sobre algo secreto que tá em um cofre específico pro duende lá. É engraçado como o Harry leva isso tudo tão tranquilamente pra quem até uns 3 ou 4 dias vivia uma vida normal entre muitas aspas. O cofre dos pais do Harry tá cheio de ouro. Ou seja, o Harry é podre de rico. Em outro cofre o Hagrid pega um saquinho. Saquinho esse que tem um cofre só pra ele. E é algo totalmente secreto. Depois disso o Hagrid vai resolver outra coisa e deixa o Harry no Olivaras, pra poder escolher uma varinha mágica. E isso traz uma das cenas mais famosas da franquia, quando o Harry sai testando várias varinhas diferentes pra usar. Porque a parada é que a varinha escolhe o mano, tá ligado? Só que até a varinha do Harry escolher ele já destruiu 1/3 da loja. O interessante é que a varinha que o Harry fica foi forjada a partir de uma pena de fênix. E a única outra varinha que foi feita assim causou a cicatriz na testa dele. Só que o nome do mano que era o dono dessa outra varinha não pode ser citado, por algum motivo. Só pra criar suspense mesmo. Mas eu vou falar, o nome do diabo é Voldemort, famoso Valdemar. Porque o tempo todo eles mencionam esse cara. Só que ao invés de falar o nome dele, eles ficam tudo aquele que não deve ser mencionado, ou você sabe quem é. A tomar no cu. O Hagrid também dá uma coruja de presente pro Harry. Aí o Harry já vai ficando esperto e pergunta pro Hagrid se foi o cara que meteu a cicatriz nele que matou os pais dele. O Hagrid explica que ele foi um bruxo que ficou do mal e um dia ele foi atrás de matar os pais do Harry. E conseguiu, atirando um feitiço aí muito foda que mata a pessoa na hora. Só que quando ele atirou no Harry, o bebê não morreu, só ficou com a marca. E depois disso o nome dele ficou conhecido no mundo bruxo, e agora ele era chamado de o garoto que sobreviveu. É dito que ninguém sabe o que aconteceu com o Voldemort, se ele morreu ou tá por aí. No outro dia eles vão pra uma estação de trem, só que a passagem é da plataforma 9 3/4, que não existe, e o Hagrid mete o pé. Sozinho, o Harry tenta encontrar a plataforma de saída certa para pegar o trem. Aí ele acaba conhecendo a família Weasley, em especial o Ron Weasley, que também tá indo para lá pela primeira vez. A família é toda de bruxos e eles mostram que a plataforma 9 3/4 é uma ilusão, que para acessar você tem que dar de cara num muro de tijolos. Se não funcionasse, dá de cara. Beleza. E como nenhum trouxa vê essa galera correndo em direção à parede e sumindo, eu não sei. Além de trouxas, são cegos. E a irmã do Ron dá boa sorte pro novo amigo do irmão. Já tô sentindo um cheirinho de amor no ar. Do outro lado, os moleques embarcam no expresso de Hogwarts e vai de trem até a escola. Lá dentro eles dividem uma cabine e vão se conhecendo. E o Harry tem a oportunidade de ostentar o dinheiro da sua família ao comprar simplesmente um carrinho de comida inteiro pros dois. Rico é foda, aí não tem nem como. Como é, amigo? Aí eles se empanturram lá e tem até aqueles feijões de todos os sabores que o pessoal fazia nos vídeos anos atrás. Tem até um sapo vivo de chocolate. E o Ron tem um rato de estimação, chamado Perebas. Perebas. Não existe um nome melhor para um rato do que Perebas. Aí quando o Ron vai fazer uma mágica para mostrar pro Harry que ele sabe, aparece a tal da Hermione. Boa noite, Bruno. A parada dela é ser a CDF prodígio que tem carisma, mas que também é irritante. Tanto que a segunda coisa que ela fala em toda a franquia é duvidando da capacidade do Ron de fazer magia. Beleza que ela tava certa, mas não quer dizer. Aí pra se exibir ela conserta o óculos do Harry que tava quebrado. Eles chegam na escola de noite e os novatos vão com Hagrid até o castelo. E eles têm que chegar lá de barco. E aqui a gente tem a primeira visão do castelo de Hogwarts, que é de fato uma cena bem marcante. Ó o brasileiro aí, ó.
Aí aparece de novo a Minerva, que é aquela véia do comecinho do filme. Ela contou que os alunos ali são divididos em 4 casas, que é assim que eles separam as turmas. As casas são Grifinória, que é a casa protagonista, os heróis fodão e a casa mais roubada da franquia inteira. Na moralzinha, tem até um sistema de pontuação ali na escola, que os alunos vão pontuando por diferentes ações durante o ano. Só que a Grifinória, esses roubados, são os favoritinhos dos professores, a ponto de que por respirar o Duas Portas vai lá e dá 50 pontos pra eles. Roubado pra caralho. Aí tem os Lufa-Lufa, que são os secundários, tá ligado? E a galera gente boa que tá ali, mas não tem destaque. Tem a Sonserina, que são os vilãozinhos, os bullies da parada, e tem a Corvinal. Ninguém liga pra Corvinal. Até os Lufa-Lufa de vez em quando faz algo ou tem alguém um pouco relevante. Mas a Corvinal não tem ninguém. Faz porra nenhuma a série inteira. É os esquecidos da parada. E antes deles serem selecionados cada um pra uma casa, o Harry é provocado pelo maior bully da franquia aí, o Draco Malfoy. E já voltou. Desculpa. Ele tenta trazer o Harry pro lado dele porque o Harry é famoso. Só que o Harry também é humilde e não gosta que humilhem os brothers dele que nem o Malfoy tava fazendo. Aí vai geral pra sala de jantar fazer a seleção. O Dumbledore comenta que tem uma floresta lá perto que é proibida, tem bicho louco e é perigoso. E que tem um zelador lá com um gatinho que tá proibindo os alunos de irem pra um corredor específico. E ameaçando de morte quem for lá. Quem faz essas porra de seleção é o Chapéu Falante. Beleza. O Chapéu lê o espírito da pessoa ou algo assim e define em qual casa essa pessoa se encaixa. Ou seja, eles deliberadamente separam os alunos como heróis, vilõezinhos, figurantes e, sei lá, inúteis. Não sei como citar a Corvinal. Aí o triozinho principal e o brasileiro vão tudo pra Grifinória. O Malfoy e o seu bando na Sonserina, e só esses que importam. Detalhe que o Draco é tão bully da escola que o Chapéu nem encaixou nele pra definir onde ele ia estar. Algo interessante acontece quando o Harry e um professor suspeito se encaram, e a cicatriz do Harry arde por algum motivo. Aquele ali é o professor Snape, o diretor da Sonserina. Você vê que a Corvinal é tão esquecida que ninguém foi selecionado pra ela em tela. E pra mostrar como a escola é mágica, aparecem uns fantasmas. Tem uns quadros vivos também e umas escadas que ficam se mexendo. Tem muita coisa de detalhe que deixa esse ambiente realmente mais mágico, mas eu não vou ficar falando de tudo que aparece. E naquela noite no dormitório, o Harry contempla uma vida fora de um armário embaixo de uma escada. O foda é que no primeiro dia e na primeira aula, o Harry e o Weasley já se atrasam pra aula da Minerva. Começaram bem. Na primeira aula com o Snape, o professor já apresenta um ódio gratuito com a criança. Muito foda de uma criança. Outra hora, umas corujas correio chegam entregando as coisas que a família manda pra eles. E o Harry não recebeu nada, obviamente. Mas ele pega um jornal ali que veio junto pra poder ler. Até o jornal tem imagem com vida. O importante é que eles leem a notícia de que o banco lá dos bruxos foi invadido. Só que a parada é que nada foi roubado. Supostamente foram bruxos das trevas que invadiram e arrombaram um cofre específico, que já tinha sido esvaziado no mesmo dia. E o Harry conta que foi o mesmo cofre que o Hagrid pegou aquele saquinho lá. Mesmo o Hagrid tendo pedido sigilo pro Harry enquanto é isso. Harry Potter X9 pra caralho. Depois disso, geral vai pro campo lá fora pra ter a primeira aula de voo em Vassouras, com a professora que eu não sei o nome, mas tem a mesma dubladora da bruxa do 71. Ai, que madruga! E pelo poder do protagonismo, o Harry consegue a parada de primeira. Só que na hora de voar, um aluno sai voando sem controle. E ao invés da professora intervir porque o moleque tá quase se matando lá, ela sai da frente assim pra que ele acerte os outros alunos. E ela só espera o aluno cair lá de cima pra depois fazer alguma coisa. Essa não deve ganhar nada bem pra tá aí. A professora proíbe os outros alunos de voarem até ela voltar, ou seriam expulsos. Então o corno do Malfoy já voltou, pega uma paradinha lá que era do aluno da vassoura. E fica falando mal dele, pra provocar o Harry e desafiá-la a pegar aquela paradinha. E o desgraçado ainda consegue. E mesmo sem experiência de voo, o Harry se dá bem porque ele é a porra do protagonista, né? Tem que lembrar disso. E ainda consegue fazer uma manobra antes de se espatifar contra a parede. E a Minerva vê. E ao invés de sofrer as consequências que qualquer aluno normal receberia, por ser o protagonista, ele simplesmente é convidado para fazer parte do time de quadribol da escola, que é um esporte de vassoura voadora com bola. E o Harry é o aluno mais novo a entrar no time, no primeiro dia de aula dele. O protagonismo é o maior poder da história mesmo. Os irmãos do Ron estão no time também, e eles são gêmeos. Tô falando deles aqui porque eles têm uma participação ao longo dos filmes aí. Nada muito relevante, mas tem lá sua importância. Hermione também descobre lá que o pai do Harry, o Tiago Potter, também foi apanhador do time da Grifinória na época. Essas escadas aí devem ser tão inconvenientes pra quem tá atrasado pra algum lugar. Infelizmente as escadas deixam os moleques na porta do corredor proibido lá. Lá dentro tem uma estátua mó estranha e rapidinho o gato do zelador vê os moleques, que ao invés de sair pela porta que tá ali do lado, eles decidem correr o corredor inteiro pra fugir. E a Hermione, mesmo sendo a certinha do rolê, ainda vai lá e usa um feitiço pra abrir uma porta trancada. Foda que os caras entram pra se esconder numa sala onde tem um puta cachorrão gigante de 3 cabeças. E as crianças são quase mortas porque eles escondem esse bicho numa sala com um cadeado que qualquer criança ali com um feitiço básico consegue alcançar. E ainda foi sem querer, a escada que levou eles pra lá, tá ligado? Essa aqui é a tal da escola mais segura do mundo. E a Hermione percebe que o
cachorro tava dormindo em cima de um alçapão, protegendo alguma coisa. No dia seguinte, o goleiro e capitão do time de quadribol dá pro Harry a primeira aula dele, pra aprender a jogar. Não vou ficar explicando como funciona o jogo, a parada é pegar a bola e fazer gol. Só que a função do Harry é ficar parado o jogo inteiro esperando uma bolinha especial ser lançada. E ele tem que pegar ela pra ganhar o jogo. O problema é que a bolinha é viva, basicamente, nada fácil de pegar. Já ficaram olhando pro nada aí, porque na hora da gravação não tinha bolinha de CGI. Nessa cena eles aprendem um feitiço de levitação, o famoso Wingardium Leviosa, ou algo assim. E tem a cena mais famosa da Hermione sendo chata. Wingardium Leviosa. Olha o brasileiro lá atrás. Aí do lado de fora o Rony tá fazendo piada com a Hermione por corrigir ele. E ela passa por ele toda triste. Olha o brasileiro rindo da piada e depois se sentindo mal. Brasil! Engraçado que já foi 1 hora de filme até agora e foi tudo pra introduzir a gente nesse universo. Porque se você reparar, não tivemos nada que avance muito a história desse filme isoladamente. Além de apresentar os personagens, claro. Não sabemos nem se o filme tem um vilão próprio ou o que é essa tal de pedra filosofal do título. Aí na janta eles dão só chocolate doce para as crianças comer. Nenhuma coisinha saudável nem nada. E a Hermione não aparece porque tá chorando no banheiro feminino porque o Rony fez piada com ela. Beleza que ele foi um babacão, mas já faz altas horas, pô, supera isso daí. Aí o professor lá do começo do filme aparece do nada avisando que tem um trasgo andando pela escola. E desmaia lá mesmo, que apavora as crianças. Um trasgo é um trollzão, sei lá, um ogro. A parada agora é encontrar esse trasgo e cuidar dele. E então descobrir como ele entrou lá, já que esses bichos são burro pacas e alguém tem que ter ajudado. Só que como a Hermione tava no banheiro, ela não sabe que tem um bichão desses à solta. Então o Harry e o Ron vão lá ajudar ela. Só que o filho da puta dão de cara com o bichão. E quando a Hermione decide parar de chorar finalmente, tá lá o Shrek live action de 5 metros de altura. Aí vira as 3 crianças contra o bichão. E usar magia ninguém quer, né? O Harry mesmo tenta derrotar o bichão na base de enfiar a varinha no orifício dele. Felizmente foi no nariz. O Ron finalmente decide usar os poderes mágicos que todo mundo ali tem pra ajudar, né? E consegue desmaiar o bichão. Quando os professores aparecem, a Hermione se declara culpada. Só que ela não tem culpa nenhuma, tá ligado? E nem tem o porquê dela mentir. Ela diz que foi atrás do trasgo sozinha e que foi salva pelos dois. Só que ela tava no banheiro e não sabia sobre o trasgo. Então ela foi salva pelos dois. Ela mentiu sem a menor necessidade e levou a culpa por algo que eles não tinham nada a ver. Pra quem é tão inteligente, isso daí foi bem idiota. O Harry repara que o Snape tá machucado. E o mesmo esconde os ferimentos. E a Minerva tira 5 pontos de Grifinória. Como se isso fosse mudar alguma coisa pra casa que ganha 50 pontos por respirar. Tanto que logo depois ela dá 5 pontos pra cada um por vencer o bicho. Porra, no outro dia vai acontecer o jogo de quadribol do Harry contra a Sonserina. E o Snape vem dar boa sorte pro moleque de um jeito bem suspeito e vaza. E o Harry percebe que ele tá mancando na mesma perna do ferimento. E o que ele deduz que tá acontecendo foi que na real foi o Snape que deixou o trasgo entrar. Para que ele pudesse invadir o corredor proibido lá e entrar no alçapão. Mas que o cachorrão teria mordido ele e feito aquela ferida. Socorro! Aí ele vai lá e dedura o Hagrid pros amigos dele, falando que o cachorro deve estar guardando aquela paradinha que é um assunto secreto de Hogwarts. E que deve ser disso que o Snape tá indo atrás. Aí do nada aparece uma coruja trazendo uma vassoura nova pro Harry. E é uma vassoura muito foda pra jogadores de quadribol que a Minerva comprou pro moleque. Essa não é só uma vassoura, Harry. É uma Nimbus 2000. Eu duvido que ela deu esse tratamento especial todo pros outros alunos que jogavam também. O outro moleque já fala pro Harry que no primeiro jogo dele, ele foi parar no hospital por 1 semana, pra dar aquela tranquilizada na criança. E mesmo que a mulher lá exija um jogo limpo, a gente sabe que não é o que vai rolar porque a Sonserina é formada por vilõezinhos, tá ligado? E o jogo segue com outras voadas de vassoura, de CGI, que entrega que o filme já tem uma certa idade, especialmente esse chroma key safado aí. A partida vai desenrolando tranquilamente até que a bolinha especial lá aparece. Aí do nada o Harry começa a perder o equilíbrio na vassoura, mas de uma forma não muito natural. Não é como se ele só tivesse ficado tonto ou perdesse o controle, a vassoura que ficou maluca mesmo. E com um binóculos, a Hermione consegue enxergar que lá do outro lado da quadra o Snape tá balbuciando alguma coisa que presume que ele tá lançando um feitiço pra fazer aquilo. E aí ela simplesmente atravessa o estádio em, sei lá, 10 segundos e sobe lá na arquibancada que ele tá. Tudo enquanto o Harry tá pendurado. E a solução dela é tacar fogo na roupa do Snape. Não sei se é a solução ideal num lugar cheio de tecido e uma estrutura feita de madeira, mas beleza. Depois disso, o Harry consegue o controle da vassoura de novo e usa o seu dom natural do protagonismo para bater de frente com jogadores profissionais e decide abusar da sorte e se exibir mais ainda. Fazendo isso, ficando de pé nessa porra. O moleque, além de cair da vassoura, pega a bolinha com a boca, lá ele, e garante a vitória pra Grifinória. Mas que chroma key safado. Depois disso, o trio vai falar com o Hagrid sobre as suspeitas que eles têm do Snape e sobre o alçapão lá. Só que o Hagrid fala que o cachorro é dele, e deixa escapar que ele realmente
provavelmente tá protegendo alguma coisa pro Dumbledore, mas percebe que tá falando demais e manda calarem a boca sobre isso. Ele também não acredita que o Snape esteja fazendo merda. E mais uma vez o Hagrid deixa informações escaparem falando sobre um tal de Nicolau Flamel que tá envolvido com o que tem no alçapão e tal. Corta pra época de Natal. Esse filme todo se passa durante um ano letivo, tá ligado? Não é tudo na primeira semana de aula, só que a montagem do filme faz parecer que é, mas não é. Só pra vocês ficarem espertos. A aventura desse filme todo dura vários meses. Feliz Natal aí atrasado pra vocês. Enfim, no Natal os alunos podem voltar pra casa pra passar o Natal com a família e voltarem pra aula depois das festas. Mas tem uns que fica, tipo o Harry, que com certeza não quer ficar com aqueles cornos lá. E o Ron vai ficar com ele em Hogwarts pro moleque não passar o Natal sozinho. Isso que é brother. Mentira, na verdade ele só não quis visitar o irmão dele com a família que mora na casa do caralho. O irmão dele se chama Carlinhos, foda. Nessa cena o Ron também faz um foreshadowing bem safado demonstrando que tem boas habilidades no xadrez. Os moleques estão há um tempo já pesquisando sobre esse tal de Nicolau Flamel, mas não conseguem descobrir nada. No Natal os moleques acordam com os presentes que a família do Ron mandou pra ele, e um pro Harry, enviado por alguém anônimo. Da hora que essa pessoa deixa uma cartinha junto, lembrando o Harry logo na manhã de Natal que o pai e a mãe dele estão mortos. E era a famosa capa da invisibilidade, que graças ao YouTube de uns anos atrás a gente aprendeu que é só um pano de chroma key bem safado. Enviada pelo Dumbledore. Harry não perde tempo e já usa a capa para invadir uma ala proibida da biblioteca, pra procurar em outros livros sobre o tal do Flamel. Só que tem um livro lá que dá uns gritos bem loucos e dedura o Harry. E o zelador aparece procurando quem tá lá. Só que o Harry consegue dar um migué com a capa nova dele. No meio da fuga ele convenientemente dá de cara com o Snape e com o tal do professor do bar. E escuta a conversa que eles têm, que fala sobre porra nenhuma na verdade. O Snape só tá ameaçando o professor do bar pra ele obedecer e ser leal. Na fuga o Harry invade outra sala daquele corredor proibido. E acaba encontrando um espelho louco que no reflexo revela o desejo mais profundo de quem tá refletido. E o Harry vê seus pais. E finalmente descobre a aparência deles. O moleque vai correndo contar pro Ron sobre o que ele descobriu, mas quando eles chegam lá o espelho reflete outra parada. Pro Ron ele reflete o desejo do Ron e não mostra os pais do Harry. E o Harry fica triste porque percebe que o espelho não tem nada de real. Só que o moleque começa a frequentar aquele lugar pra ver os reflexos. E uma hora o Dumbledore tem que aparecer porque ele percebe que o moleque tá viciado no espelho. O velho alerta que esse espelho acaba com quem se vicia nele e fala que vai botar o espelho em outro canto do castelo e que é pro Harry não procurar de novo. Temos mais um salto temporal e voltamos pro trio pesquisando de novo sobre o tal do Flamel. E a Hermione finalmente encontra algo sobre ele e diz que ele foi o cara que produziu a Pedra Filosofal. Sim, levou 1 hora e 37 minutos, mas finalmente a gente tem a primeira menção à Pedra Filosofal. E alguém finalmente falou o nome do filme. Ela explica que a Pedra Filosofal é foda pra caralho, que é uma substância foda que transforma em metal em ouro, concede a imortalidade, que a única que existe é desse Nicolau Flamel, e que é isso que o cachorro vai estar guardando. As crianças vai correndo contar pro Hagrid o que descobriram, que admite que o Snape não vai roubar a pedra, porque ele é um dos professores que protegem a pedra, e que só ele mesmo e o Dumbledore sabem como passar pelo cachorrão. Aí a gente vê o nascimento de um dragão de CG ele. Já é. Aí o Hagrid olha pela janela e vê que o Draco Malfoy já voltou, tava brechando o papo deles ali. E ele mete o pé e vai contar pra Minerva que os moleques estão saindo dos dormitórios de noite, o que é proibido. E eles levam bronca, detenção e perdem 150 pontos pra casa deles. Só que o idiota Malfoy achou que ia ficar de boa, sendo que ele também tava fora da cama, e levou também. A primeira noite de detenção eles vão passar com o Hagrid e ajudar ele numa tarefa que ele tem que fazer na Floresta Negra. Floresta que o próprio Duas Portas disse que era altamente proibido e que os alunos não deviam ir lá. Só pra bonito mesmo, né? Porque na prática eles mandam as crianças lá pra morrer por não estarem na cama de noite. É mole. Inclusive, os 2 lugares proibidos citados pelo Dumbledore foram acessados sem querer por esses moleques. Essas crianças são imã de merda. Lá dentro, o Hagrid passa os dedos em porra de unicórnio e fala que eles estão lá pra achar o unicórnio. Aí ele tem a brilhante ideia de separar os grupos e deixar o Harry e o Draco sozinhos procurando bicho no meio da floresta que só tem bicho ruim. O que poderia dar errado, né? Tanto que umas horas eles acham o unicórnio, mas também acham outro bicho encapuzado comendo o animal. O Draco sai correndo e gritando, mas a cicatriz do Harry arde de novo e ele fica pra trás. E quando tá prestes a ser pego, o bicho é espantado pela porra de um centauro. Do nada um centauro. E o centauro explica pro Harry que ele tem que ir embora. E que os bichos lá sabem quem ele é e é perigoso. O centauro sabe mais que o Hagrid. O centauro também fala que o sangue do unicórnio pode aumentar a vida de quem tá prestes a morrer. E por isso aquela criatura tava matando o bicho. Harry suspeita que aquela coisa era o Voldemort. O Harry e o trio deduzem que o Snape quer pegar a Pedra Filosofal pra entregar pro Voldemort, para que ele possa bater ela no liquidificador e beber pra ficar imortal. Mais um saltinho no tempo acontece pra depois
depois das provas finais do ano letivo. A cicatriz do Harry começa a arder de uma forma diferente e ele sente que alguma merda vai acontecer. Aí uma hora o Harry começa a suspeitar de quem deu aquele ovo de dragão pro Hagrid, porque esse cara suspeito que não se identificou ficou interessado em saber sobre o cachorrão do Hagrid. O Hagrid é um puta de um boca aberta e deixa escapar que pra passar pelo cachorro é só acalmar ele tocando música. As crianças vão correndo pra falar com o Dumbledore, mas o maluco tá em Londres com o Ministério da Magia. E ele é o único que o Voldemort tem medo, então a escola não tá mais protegida. E o Harry conta pra Minerva que alguém vai tentar roubar a Pedra Filosofal, mas ela não acredita. Eles deduzem que foi o Snape, o cara dos ovos, e que agora ele sabe como roubar a pedra. Só que o próprio aparece atrás deles e manda um papo bem suspeito. E Harry nem disfarça e fica encarando o maluco. Agora eles decidem que eles vão invadir aquele alçapão nessa porra. Com a capa da invisibilidade eles conseguem voltar pra salinha do cachorro lá. E percebem que o cachorro tá dormindo. E que tem uma harpa ali do lado tocando música pra deixar o bicho calmo. Ou seja, o Snape já passou por ali. Só que na hora que as crianças vão adentrar o alçapão, o cachorro acorda e dá uma bela de uma gozada bem nojenta no Rony. Aí o cachorro espera lentamente as crianças pularem dentro do poço pra aí sim ele poder tentar matar elas. Que é bem atencioso da parte dele. Eles caem numas plantas toda estranha lá chamada Visgo do Diabo. E a parada dessa planta aí é que você tem que ficar parado para que ela te deixe passar. Vocês têm que relaxar, senão só vou morrer mais rápido. Morrer mais rápido? Agora que eu vou relaxar! E aí eles passam por lá de boa. Menos o Rony, né? Porque o moleque tá em pânico. Aí a Hermione usa seu vasto conhecimento em qualquer coisa mágica e ajuda o moleque. Às vezes ela se acha por ser esperta demais, mas tem fundamento pra isso, com certeza. Eles andam lá por baixo e chegam numa sala com uma porta e um monte de chaves aladas. Isso mesmo, chave com asa, e alguma delas abre a porta. E o alô rumora deles não funciona lá, então tem que ser uma chave mesmo. E convenientemente tem ali uma vassoura em destaque no meio da sala. E convenientemente o melhor pegador de bolas que a escola já viu em anos tá ali também. É óbvio que tem que ser feito. As crianças conseguem dar um jeito lá de pegar a chave e eles passam pro próximo nível. Pouco antes de serem alvejados por dezenas de chaves aladas. É mole. Na próxima sala, o trio encontra um tabuleiro de xadrez gigante, onde para continuar eles têm que vencer as peças brancas. Já deu para reparar que aqui tem aqueles papos de passarem sala por sala, nível por nível, até chegar em um objetivo. Aí você lembra que o Rony é foda no xadrez, né? Então aqui ele assume o controle da parada e usa os amigos dele para jogar o jogo. E o jogo vai rolando e as peças vão explodindo e chega uma hora que isso aqui acontece. Espera um minuto. Você entendeu, não é, Harry? Quando eu fizer o meu movimento, a rainha vai me comer. O Rony vai se sacrificar pro Harry meter um checkmate. Só que me desculpa aí, mas essa cena é tosca pra caramba. Porque a rainha mete a espadada no cavalo e tal, mas o Rony não é o cavalo. Eles tratam como se o Rony estivesse sacrificando a própria vida pro Harry continuar indo atrás do Snape. Só que tipo, ele só cai do cavalo, tá ligado? O cavalo era peça. Ele tava em cima. O moleque nem desmaia, olha ele mexendo a boquinha ali. Isso aí foi só desculpinha pra Hermione e o Rony ficarem pra trás pro protagonista poder terminar a jornada sozinho. Na outra sala o Harry encontra não apenas o espelho que o Duas Portas escondeu com a bunda, né? Porque mais uma vez o Harry encontrou ele sem estar procurando. Mas também encontra o professor lá do bar do começo do filme. E que o Snape meteu a pavoro no corredor outra noite. O Snape não é o bandidão aqui. Esse professor que é o grande vilão do filme. Ou mais ou menos, você já vai entender. Ele conta que foi ele que tava tentando derrubar o Harry da vassoura durante o jogo de quadribol, que a parada que o Snape tava murmurando lá, na verdade era um feitiço contrário. Ele na verdade tava querendo ajudar e devolver o controle pro Harry. O Snape nunca errou, menos no ódio que ele tinha da criança, isso aí é paia. Também descobrimos que foi o professor do bar que deixou o Trasgo entrar, e que o Snape desconfiou que foi ele e deteu ele. E depois disso começou a ficar de olho. O professor olha no espelho e diz que se vê segurando a Pedra Filosofal, mas não sabe como consegui-la. Então uma voz que vem do além diz que o Harry é a chave pra conseguir a pedra. Então ele chama a criança e o moleque vai de boa até ele. Nem é como se o cara tivesse confessado uma tentativa de assassinato contra ele há 10 segundos atrás. O reflexo do Harry mostra que a Pedra Filosofal magicamente apareceu no bolso do moleque. E como o professor não consegue ver, o Harry tenta passar o migué nele. Mas a voz do além dedura ele e pede pra falar com o Harry. E acontece que não tem nada de voz do além aqui, é só essa porra bizarra aí escondida no tumbante desse professor. Misericórdia, que trabalho satânico! É a porra do Voldemort. A porra do Voldemort tá vivendo na nuca desse corno. Os moleque é foda. Olha que coisa horrorosa. Ele fala também que vive em corpos agora, como um parasita. E que o sangue do unicórnio é o que mantém ele vivo. E a pedra vai fazer ele viver de verdade e tal. Já sabemos disso. O Harry tenta fugir, mas tá com fogo em tudo. O Voldemort tenta convencer o Harry a se unir a ele. E seduz o moleque falando que podem trazer os pais dele de volta. Mas o menino Harry é cabeça demais. Então o professor dá um puta salto e derruba o Harry, que solta a pedra. Só que a parada é que por algum motivo o professor não pode tocar no Harry. E aí ele começa a desintegrar e o Harry percebe isso e baixa o instinto assassino. Ele mete as mãozonas na cara do maluco e eu não sei vocês, mas eu acho isso meio pesado. Principalmente pra uma criança de 11 anos. Mas
tá bom. Os vilões são derrotados e o Harry recupera a pedra. Importante ressaltar que o espírito do Voldemort se materializa ali, desmaia o Harry e mete o pé pra voltar outro dia. Harry acorda no hospital e bate um papo com o Dumbledore. E a história do que ele fez com o professor traidor, que devia ser segredo, né, já se espalhou pela escola toda. O Dumbledore conta que se encontrou com o Nicolau Flamel e decidiram destruir a Pedra Filosofal. Ele também explica o porquê do Harry tava com a pedra no bolso naquela hora. A parada é que a única forma de encontrar a pedra é você querer achar ela, mas não tá querendo usar. Muito louco. Só mostra que esse moleque é foda. E supostamente o amor da mãe dele foi o que fez ele ser nocivo pro Voldemort. Explicação bem picha. E sem querer falar muito, mas tem mais coisa aí que a gente vai descobrir futuramente. Antes de ir embora, o Dumbledore ainda passa a mão nos doces que o Harry ganhou ali. Agora é hora de dar tchau. Acabou o ano letivo e na última janta das casas, o Dumbledore vai anunciar a casa vencedora da Taça das Casas. Ou seja, quem fez mais pontos nessa brincadeira. E pode surpreender vocês, mas quem ganhou foi a Sonserina. E geral fica triste. E acaba assim mesmo. Ou devia acabar, né? Porque aí o Dumbledore decide fazer o maior roubo da história dessa franquia e daí sai distribuindo 50 pontos pro trio protagonista, esse ladrão da porra. Só que mesmo assim não é o suficiente. Então ele vai lá e dá mais 10 pontos pra porra do gordinho da Grifinória, que fez porra nenhuma no filme. É um figurante plus isso daí. Mas já é o bastante pra eles vencerem. Vai tomar no cu, na moralzinha. Se esforçar pra quê se no final do ano os protagonistas vão ganhar as coisas porque sim. Ah, pra porra. E tipo, a Grifinória tava em quarto lugar. Quarto. Por uma pior casa. E não fizeram eles subirem em uma ou duas posições. Colocaram eles no top 1 com vantagem ainda. Que ódio, cara. Na moral, roubo pra caralho. Depois a Sonserina fica conhecida como os vilõezinhos revoltados e ninguém entende o porquê. E agora chegou o dia de mandar as crianças pra casa de férias. O Hagrid até deixa um presente pro Harry. O Harry deve estar muito empolgado pra voltar pra família amorosa dele mesmo. E assim acaba o primeiro filme. Cara, que filme legal. Sério, o filme é tão simpático, tá ligado? Ele tem um tom que varia muito entre algo mágico e infantil, mas que tem todo um lado sombrio e sério também. Ele fica alternando entre esses extremos de uma forma estranhamente natural. Não é qualquer um que consegue fazer um filme assim. O ritmo dele também é funcional. Existe um ponto que eu acho que gera estranhamento, é a parada de que todo filme se passa em cerca de, sei lá, 9 ou 10 meses, né? Um ano letivo. Só que não parece muito. Eu não tô falando que é porque as crianças não crescem durante o filme ou algo assim. É porque os eventos não parecem mesmo ter todo esse espaço de tempo. Metade do filme é usada para apresentar o Harry uns dias antes e nos seus primeiros dias em Hogwarts. Mas depois disso, cada evento que a gente vê ele participar tem semanas ou meses entre eles. E na minha opinião, esse salto temporal não fica muito explícito, mas é comentado. Tipo, tem umas horas lá que eles falam que estão procurando informações sobre o Flamel há semanas. E eles só conseguem algo depois do Natal. Então da cena que eles descobrem esse nome, até o momento que eles descobrem que ele fez a pedra, passaram uns meses ali, mas não parece. Ainda assim, esse é o único defeito que eu vejo na forma em que eles usam o ritmo pra contar a história. De resto, mesmo que o filme tenha muita coisa pra apresentar e que a cada 5 minutos a gente seja introduzido a um conceito novo e diferente do anterior, ainda assim não fica a sensação de que tá corrido. Normalmente quando tem tanta coisa pra mostrar, você pode sentir que o filme tá acelerado demais e mal tem tempo pra pensar no que tá aparecendo. Mas aqui não, apesar da quantidade, cada coisa tem um tempinho legal ali pra apresentar. Na real, me corrigindo aqui, outra coisa que eu acho que é um ponto mais baixo da forma de contar a história, mas que não chega a ser um defeito de fato, é a parada de que leva mais de 1 hora pra citarem a Pedra Filosofal, e pra trama principal do filme começar a andar de verdade. Eu não considero isso um defeito justamente porque o filme leva muito tempo pra apresentar o universo, e isso ele faz muito bem, mas essa demora pra pegar no tranco de verdade pode afastar alguém que queira ver um filme mais dinâmico. O filme tem 2 horas e meia, se ele não te pega logo de cara, pode ser difícil terminar ele. Como eu disse, não é um defeito, mas é um adendo aí que merece ser citado. Falando agora dos personagens. O Harry é um molequinho muito da hora. Apesar do protagonismo dele incomodar de vez em quando, ele ainda não deixa de ser um personagem muito legal. Ele não tem nenhum grande arco no filme se você parar pra pensar. Quer dizer, ele tem algo ali sim, mas não é algo super bem trabalhado como um arco de personagem convencional. Ele desde o começo é alguém respeitoso, entusiasmado, gentil e corajoso. Geralmente a perfeição do protagonista torna ele mais fraco, como eu falei no vídeo do Mufasa, por exemplo. E apesar disso diminuir um pouco o personagem do Harry, eu ainda acho que funciona assim que ele tem um grande drama a ser superado. Tem algo ali? Tem. Principalmente se a gente olhar pelo lado da solidão e pelos amigos que ele conquistou. Mas não é nada muito uau. Lembrando também que são 8 filmes e a história nunca foi pensada pra acabar aqui. Então tem mais coisa pra ser vista ainda. A Hermione e o Ron também são co-protagonistas bem legais. Também sem grandes arcos de personagem. Dá pra dizer que eles aprenderam a respeitar suas diferenças e valorizar o que tem de bom no talento do outro. Mas isso fica meio apagado também. Ainda assim são personagens bem carismáticos e pá. Os personagens secundários não tem muito segredo. Quer dizer, que tem, principalmente o Snape, mas não dá pra falar disso agora, né? O Duas Portas é o diretor gente boa, que é poderoso pra caramba, os professores são legais, o Snape tem algo ali,
dá pra ver, mas ele é melhor trabalhado mais pra frente. O Hagrid é um cara muito gente fina. O Malfoy já voltou, é o vilãozinho, e é isso aí mesmo, e pá. Mas tem um personagem ali que é pai, que é o tal do professor do bar. Eu digo aqui que o maior problema desse filme é o vilão dele. O vilãozinho mais sensável. Ele aparece em poucas cenas do filme. Fica subentendido que ele realmente esconde algo. Então não é a maior surpresa quando é revelado. E ele é tão foda-se que eu não sei nem o nome dele. É sim citado algumas vezes, mas foda-se, eu não marquei, não adotei, não lembro. E foda-se porque não importa. A única importância dele é o Voldemort na nuca do maluco. Só isso. Tanto que quando ele decide fazer algo de verdade, ele só morre. O personagem que mal apareceu não tem carisma e tudo que faz é por ordem da nuca dele. Então foda-se que não se marca o nome do maluco. Então sim, o vilão do filme é facilmente o ponto mais baixo do filme. Mas se o vilão é o ponto mais baixo e os personagens são bons, mas não são nada inovador, o universo é então o ponto mais alto. E quando eu digo o universo, eu digo o mundo mágico mesmo. Essas coisas que são apresentadas durante o filme são muito legais. As magias, os animais, os conceitos mesmo, Hogwarts no geral é da hora demais. É a parte mais criativa e a mais aprofundada do filme, o que torna a melhor coisa do filme mesmo. O mundo criado aqui é da hora demais. Beleza que nem tudo é explorado como deveria, talvez. Tipo o Centauro, ele aparece meio do nada e não rola grandes explicações sobre ele. E não aparece de novo. Talvez ele pudesse ter sido cortado e reaproveitado mais pra frente, sei lá. O fato de serem 8 filmes ajudam demais a construir esse universo e explorar mais os conceitos dele. Mas em primeira mão ele realmente funciona bem demais. Com um orçamento aí de 125 milhões, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi um puta sucesso, faturando quase $1 bilhão. Vocês entendem que isso é muito sucesso, né? Com a inflação ajustada ele estaria perto dos 2 bilhões hoje em dia. Só que esse sucesso é mais impressionante ainda considerando que esse é o primeiro filme. Tudo que tinha antes eram os livros, que beleza, tinham feito muito sucesso, mas ainda assim não era uma franquia desse nível. Pra você ver como esse filme foi um sucesso estrondoso, com ótimas notas da crítica e público e tal. Inclusive, atualmente a bilheteria desse filme conta assim com mais de $1 bilhão por conta dos relançamentos que houveram nos últimos anos. Porque é uma franquia muito atual ainda, mesmo que depois de mais de 20 anos. E esse foi o vídeo. Meio longo, mas fazer o quê? Se tudo der certo, em breve eu vou voltar pra fazer um vídeo sobre o segundo filme, que é Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu acho que é isso, né? Tchau. Hello? Hello?